Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos em casa, a paz do Senhor Jesus também. É difícil estar aqui à frente. Já estou suando frio aqui, porque a responsabilidade é muito grande. A Bíblia fala que ai daquele que acrescentar um tio na palavra do Senhor ou retirar uma vírgula. Então é uma responsabilidade muito grande. Vamos lá? Eu separei alguns capítulos aqui, pedi muita orientação a Deus para essa palavra e ele só me direcionou de uma forma. Que a Bíblia é bem clara quando ela diz que no mundo nós teremos aflições. E ultimamente o que nós estamos mais passando é aflições, no contexto geral, independente cristão ou não. Só que para o cristão tem sido pior, que ele sabe que há uma batalha, há uma guerra que está cada dia mais se aproximando. Então, eu fui pedindo a Deus, então eu separei alguns capítulos aqui com versículos em que, oh, gente, desculpa a tremeção. Mateus, capítulo 14, do versículo 28 a 31. Essas primeiras passagens aqui, eu procurei direção de Deus. Então, o que que acontece? Em todas essas três passagens aqui que nós vamos ver que o, um cristão ou determinada pessoa, ela está passando uma tribulação ou uma prova, e por incrível que pareça, Jesus está ou passando uma situação próximo delas. O que nos tipifica? Que se naquela época nós passávamos prova com Jesus presente em questão física, que dirá hoje que nós temos no coração de uma forma espiritual? Não vai eximir a gente de prova. Então, o primeiro vai ser Mateus, capítulo 14, do 28 a 31. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salve-me. Jesus estava próximo de Pedro. Por mais que seja uma palavra que Jesus veio, mas ele passou por uma tribulação. Ele veio a sucumbir. Se não fosse Jesus a ter misericórdia dele, ele não ia sair daquela provação. E Jesus, lembrando, Jesus estava na forma física e espiritual. Depois temos Mateus capítulo 8, do 23 ao 26. E entrando ele no barco, os seus discípulos e o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salve-nos, porque perecemos. E ele disse: Por que temais, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu em uma grande bonança. Novamente, encontramos os discípulos passando por uma nova tribulação, e o Senhor Jesus estava com eles no mesmo contexto, de forma carnal e espiritualmente. Vamos para João 8, do 1 ao 11. Vamos lá. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o tempo vinha ter com ele, o povo vinha ter com ele, e assentando-os ensinavam.
E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistirem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar, se escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, esta que estava no meio. Então, endireitando Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Jesus, ninguém, eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Mais uma vez, essa estava passando uma tribulação digna de morte. E novamente temos Jesus em corpo e espírito. Ultimamente Deus tem falado muito comigo e com essas grandes tribulações que nós estamos passando, tem muitas pessoas desistindo na fé. E aí eu pensando, e já ouvi várias palavras condizentes a isso. A igreja, ela se apresenta como casa, como hospital, mas vamos usar hoje como hospital. Um hospital tem vários doentes, mas todos estão doentes. Não tem são. Nem os médicos lá são aptos de não ter doença. No momento eles são, mas certos períodos da vida ou passaram ou vão adoecer. Então é regra para todos. Não existe exceção. E sendo que em um hospital todos precisam de cura, e uma cura intensiva, digamos assim, o tratamento ele vai ser feito no hospital. E aí vamos supor que a pessoa está numa fase terminal. Ela tem muitas pessoas que desistem e tem muitas pessoas que apegam mais a Deus. E aí tem umas que não tem jeito. O médico fala assim: não, pode ir para casa, porque lá o tratamento do seu problema vai ser melhor. Então eu digo por mim, igual o pastor Highlander no domingo, eu já falei para Deus que uma das maior burrice que eu fiz na vida é afastar de Deus na minha juventude. Então já falei com Deus que se fosse para me afastar novamente, eu não queria estar vivo, que me levasse, mas com salvação. Então, nesse contexto de hospital, o que acontece? As pessoas que optam, igual o médico fala, para a pessoa é melhor o tratamento em casa. Mas no caso que a igreja é um hospital, o tratamento melhor dela não pode ser em casa, porque é o melhor para ela. Mas no caso, o tratamento ideal é no hospital. Então, não tem como a pessoa se tratar em casa, porque a questão não é o melhor para ela, é o melhor para a salvação dela. E não existe tratamento em casa. Todo dia nós temos que receber, ou todos os cultos, nós recebemos doses diárias de medicamento, digamos um soro. E aí você me pergunta: Davidson, mas eu tive um problema na igreja com o pastor, em determinada igreja, pode ser qualquer uma, todos temos. Eu tive problema com o irmão, no hospital todos são doentes. E mesmo assim não nos exime de estar no hospital para alcançar
a cura para o nosso problema. Mas mesmo nós estamos constantemente indo no hospital, há quem diga que fala que eu busco a Deus em casa mesmo, beleza, você busca a Deus em casa. Mas e o tratamento? E a correção? E a mudança de vida? E aquele renovo que é o medicamento que às vezes não está dando um resultado? Você vem para a igreja e você é confrontado. Essa nova dose do seu remédio. Então não tem como você ser tratado em casa. E nesse contexto, nós vamos passar numa busca incessante de uma cura, porque não acontece cura aqui na terra, não. A cura está lá no céu, quando você estiver salvo. Essa é a nossa cura. Então não tem como esse hospital que é a igreja, no contexto físico, ela vai te manter saudável para você alcançar sua cura. Não onde que é a cura? No céu. Na terra nós vamos estar num intenso tratamento. Não tem como. E aí, vamos para também Levítico, capítulo 11. No versículo 44, parte B. Eu acho que eu fiz confusão aqui, deixa eu ler aqui. Então o sacerdote entrara e eis que apaga. Isso mesmo. E vós consagreis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis por nenhum exame de criaturas, o que arrastejam sobre a terra. Vamos nos atentar só aquela parte lá, a primeira. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. Como nós buscamos santidade? Procurando quem é santo. E na onde nós encontramos quem é santo? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, não é que se você estiver em casa, com a sua família clamando o nome do Senhor, Ele vai estar presente. Mas aí nós vamos, no contexto, sempre lembrar, nós estamos num processo de cura, de aprimoramento espiritual, em busca de sermos santos, como Ele é santo. Então, a busca incessante. Então, nesse contexto, é a igreja. E aí, hoje eu vindo para cá também, pastor Highlander também comentou sobre a casa. Aqui como a casa de Deus, a igreja. E aí eu me lembrei da passagem que Jesus, quando ele subiu, ele falou que ia nos trazer o Consolador e ia preparar uma nova morada. Então, se ele falou que ia nos trazer o Consolador e ia nos preparar uma nova morada, podemos também tirar uma forma de exemplificar. Digamos que nós estamos aqui de aluguel. Essa não é nossa casa, ele está preparando nossa casa. Então, nós estamos aqui de aluguel. Então, nós temos que todo dia lembrar, nós estamos aqui reunidos e num contexto seguinte, na hora que ele vir nos buscar, ele veio buscar todos, mas o rejeitaram. Então, deu-lhes o poder de escolher aqueles que confessam ele e buscam o tempo todo santidade. E para você ter santidade, você tem que estar buscando. Então, no contexto, imaginamos assim, na hora que ele vir buscar nós para a nossa legítima casa, será que nós vamos estar preparados na nossa casa de aluguel? Para quando ele vir buscar para a nossa morada que ele falou? Será que nós vamos estar aqui preparando, igual no Pentecostes? Que ele, quando ele aparecer, falou, ó, vai para Jerusalém. E aí todos os discípulos foram. Será que realmente nós vamos estar num local, reunidos todos,
em busca de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de busca de santidade, para quando ele vir nos buscar para ir para casa. E aí? E aí também temos Apocalipse também, 22, versículo 11. A parte B do versículo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continua praticando justiça, e o santo continua a santificar-se. Essa palavra eu reletei muito que Deus está me cobrando muito correção. E Ele tem falado de uma forma comigo que muitas pessoas estão obrigando, forçando a Ele estar onde Ele não está. E Ele tem pressa, Ele já fala comigo diversas vezes de madrugada, Ele tem pressa. E Ele está preocupado justo nesse contexto. Tem muita pessoa desistindo por causa das lutas dentro da igreja e fora da igreja. E entristece, porque ele quer salvar muita gente e muitas pessoas, e mesmo ele falando, no mundo tereis aflições, ele já deixou avisado. Aí eu deixo de buscar porque, infelizmente, eu não gostei de uma atitude do irmão. Mas o irmão também, eu sou doente, igual o irmão, por isso que eu tô aqui. Se eu não arredo o pé daqui, porque eu sei que eu tô doente. E a minha cura é só lá no céu. Então, como que você vai ser santo? Apostatando da fé, não tem como. Por isso que ele fala, volta lá de novo, ô Maicon, por favor. Continuo fazendo injustiça. O imundo ainda sendo imundo. Irmãos, muitas das vezes, não é que a pessoa deixou de vir à igreja que ela está fazendo coisa errada, não. Tem muitas pessoas que deixam de vir à igreja, buscar a Deus aqui no contexto de eclésia, e está fazendo suas vidas, paga suas contas, não faz mal para ninguém, mas é a busca incessante do Espírito Santo, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós ouvimos, eu estou aqui em casa, mas eu busco a Deus, não estou fazendo mal para ninguém, mas não basta só isso. Nós temos que todo dia nos deixar ser transformado, nos deixar ser usado, porque muitas das vezes essa dose, esse remedicamento que eu ia trazer para o meu tratamento aqui, Deus ia usar essa cura minha para mim estar orientando, ministrando a outra pessoa, mas eu não vim buscar. Então essa dose eu não tomei, Deus não me curou, não me tratou nessa parte, e às vezes outra vida lá fora deixou de ser salva, porque eu não vim buscar a presença do Espírito Santo, o meu remédio, igual a igreja faz, que traz remédio e doa para as outras pessoas. Eu não vim buscar o meu remédio, porque Deus ia me usar para minha cura nessa ocasião, ou seja, numa área sentimental, financeira, e Ele me usar para estar levando para outra vida e sendo salvo. A não ser permissão de Deus, alguém já viu algum doente ser salvo, a não ser milagre, sem tratamento? Aquele que está sujo, suje-se mais. Tem como você alcançar qualquer coisa se você não está buscando? Honestamente, não tem. Aquele que está sujo
suje-se mais. Por isso que o tempo todo, sede santos como eu sou santo. Aquele que é santo, santifica-se mais. E como que nós vamos nos santificar? A todo tempo, vindo aqui e recebendo uma confirmação dessa palavra que Deus está me incomodando através do pastor Highlander. É uma confirmação que a palavra de Deus o tempo todo é interligada. E ela nunca volta vazia. E Deus também não se confunde. Engana quem acha que Deus se confunde, não. Porque no momento que o pastor estava ministrando, eu até ri, assim, surpreso, porque Deus me deu essa palavra. Eu tentei falar assim, mas o senhor quer que eu fale outra coisa? E ele foi enfático, não me falou mais nada. E o pastor Highlander, de certa forma, pregou essa mensagem. Vamos agora a Lucas, capítulo 9, versículo 62. Mais uma confirmação de aquele que não aceita, não concorda do que o tratamento à lavassúria de Deus é aqui na casa dele. E disse Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do cantaramaia do reino de Deus. Tem como, irmãos, irmos para nossa casa sem estar buscando? Sem estar nos tratando? Santo, santo és o teu nome. Irmãos, há já vários contextos e rumores que há para vir uma luta tremenda na terra. E ela está para chegar. O Senhor já falou, ela está para chegar. Mas junto num contexto, ele diz também, um avivamento que Billy Graham esperava. O Senhor já falou, eu vou operar maravilhas e prodígios, porque o meu povo está descrente comigo. Mas culpa dele? Não. Nós paramos de buscar, nós paramos de orar. Por conta de serviço, eu digo por mim, viu, irmãos? Por conta de aquisição. Então a culpa não é dele. Os milagres que nós vemos, tínhamos vidos outroras, principalmente minha avó, quando nós era pequeno, vimos muitos. E não acontece, não é por causa de Deus, não é por causa de nós. Então ele vai levar quem se dispõe. Ele vai levantar para o povo de Deus ver que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para aqueles que desacreditaram porque não vê mais nada, ele canta, eu vou fazer para os incrédulos. Porque acha que eu estou na onde que opera milagre e maravilha, mas não. Eu quero santidade, que eu não vou buscar uma noiva pecaminosa, que estão largando minha presença por causa de muitas coisas. Apocalipse 2, versículo 10. E nada temais dessas coisas que hás de padecer. E eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como eu disse, a Bíblia não é daquele que acrescenta ou tira uma vírgula. Mas essa tribulação de dias pode ser anos, ou pode ser horas ou meses. Novamente Deus fala, aquele se for fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então se eu desistir, eu vou ser salvo? Eu vou para casa?
independente do pastor, do irmão, da minha esposa, dos meus filhos? Não tem como. Porque lembrando, irmãos, o pastor não vai levar para o céu. O irmão que fala em línguas, ele não vai te levar para o céu. Minha esposa não vai me levar para o céu. E pelo contrário, se eu não buscar uma vida de santidade com ela, eu às vezes, de certa forma, eu tiro a salvação dela se eu não sou um homem de Deus, que julgo ser homem de Deus e não ajo como tal em casa. Nada tem mais dessas coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará um de vós. Já tem feito. Aqui ainda não. Ainda não. Mas ele já está falando que vamos ter dias difíceis. Se no Brasil, que nós temos liberdade de pregar, de falar de Deus, estamos começando no princípio das dores aqui no Brasil, já estão nos acovardando, porque eu briguei com a minha esposa, um dia eu não vou na igreja, o outro dia meu serviço não deixa, o outro dia eu estou chateado, então não vou para a casa de Deus, porque eu não posso ir para a igreja chateado. Não é o princípio das dores aqui. Então, se com esse contexto pequeno nós já não estamos indo, e quando vem a tribulação, será que aí então nós vamos ir? Aí ele canta, aí eu te digo que eu levantarei homens e mulheres que vão operar o meu povo ver que eu sou o mesmo ontem e hoje há de vir, porque senão nenhuma alma se salvará nessa terra, porque estamos nos acovardando. Irmãos, como o pastor Highlander falou, antes eu tinha uma mentalidade errada. Eu tinha medo de ir para o inferno. Não que eu não tenha medo, eu ainda tenho. Porque a capacidade, a crueldade do que o ser humano tem de fazer com seu semelhante, imagine o diabo com aqueles que ouviram a palavra de Deus e não colocaram em prática a ponto de ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E sabendo ele que muitas das almas não foram para o inferno por causa desse cristão que uma vez se acovardou, você acha que ele vai pegar leve? Pelo contrário, vai sofrer mais que o mundano, porque atrapalhou muitas ovelhas de ir para lá e na hora da sua salvação você se acovardou. Irmãos, é hora de conserto. É hora de conserto e quando menos espera, eu estarei vindo. Será que nós vamos ter que passar por uma tribulação tão grande para aí começar a servir Deus verdadeiramente? Se nós podemos adorar em espírito e em verdade, num país tão maravilhoso, igual um país cercado de natureza, se você faz uma viagem na Serra do Cipó, você vê cada paisagem que não tem como você não acreditar em Deus. E mesmo assim, com tudo isso que Ele tem nos dado, um país lindo como esse, apesar do nosso contexto político, mas nós somos um país muito feliz. Com tudo isso que Ele tem nos dado, como que nós estamos sendo gratos? Querendo mais? Fazendo birrinha? Por causa de conflitos? Eu lhes dou o que lhe dou, é assim que vocês me agradecem? Oricanta. Não se acovardem, eu estou chegando. Como o pastor Kaiser, como o pastor Highlander falou, eu não quero ir para o céu com medo do inferno. Eu quero ir para o céu. Aí eu me atentei de outra forma à visão dele. Deus sempre está interligando as outras coisas para as pessoas verem que não é um Deus confuso. Porque as maravilhas que eu deixei para vocês aqui na terra não se comparam com o que eu tenho para vocês no céu. E mesmo assim vocês trocam isso a troco de nada. Se você soubesse o que eu tenho preparado para vocês aqui,
Vocês não trocariam minha presença por tão pouca coisa. Irmãos, é o que eu tenho para hoje, que Deus me passou. É difícil, mas eu estou voltando. Muitos vão ser pegos de surpresa e vão lamentar que tinha tudo nas mãos e largou por nada. Estamos num tratamento contínuo. Sede santo como eu sou santo. Mas não há santo entre nós e nem haver, porque o único que foi santo e é santo está à minha direita. Então, enquanto vocês não buscarem a santidade, até eu vim buscar vocês, vai buscando a minha presença. Vai clamando misericórdia. Porque eu estarei com aqueles que se dispõem na minha presença para usar essas vidas, para me levantar homens e mulheres que vão fazer o meu reino expandir, mesmo com o diabo lançando alguns de vós na prisão. Nesse contexto que muitas pessoas vão vir me procurar, que aí vão ver, vão acreditar, porque viu que eu sempre falei, agora está acreditando, aí fica mais fácil. Mas por que me procurar na aprovação se não pode me procurar agora? Não é mais fácil? Ô irmãos da live, vocês me perdoam que a palavra é dura, mas Deus tem muito mais. Ele vem corrigir uma igreja, uma noiva que está doente, que está ferida, uma noiva que está buscando no contexto geral o que eu tenho de graça. Não precisa fazer força, eu te dou, mas vocês estão buscando mais do que eu te dou do que a minha presença. Então o que vocês querem com isso? Quer salvação? E numa palavra dessa de hoje, aqueles que estão na live, que estão aqui, queiram reconciliar espiritualmente. Aqueles que largaram o seu tratamento, volta, irmão, enquanto é tempo. Porque às vezes sua família está indo para o inferno por sua causa. Apesar que a salvação é individual, mas todos nós cooperamos para a salvação ou a condenação. Nós não condenamos, mas nós cooperamos. Como que você está cooperando? Para a salvação? Então volta aqueles que se distanciaram da nossa, digamos, casa de aluguel, que já falou, a nossa morada está preparando. Em breve vai nos buscar. Volta para casa. Aqueles que não conhecem a Cristo ainda, aceita Jesus, que há pouco tempo ele vai se mostrar de uma forma que nunca se mostrou. E aqueles que tiveram o privilégio de o aceitá-lo a tempo, não sabe a melhor aquisição que fez para si. E ai daqueles que largaram ou não aceitaram. Pastor, você me pode. Irmãos, vamos nos ligar ao trono da graça, porque até isso Deus está me incomodando. Porque na hora de nós orarmos, nós estamos preocupados com a minha boleta, com a conta, com a peça que eu tenho que comprar, com aquele problema que eu não resolvi. E aí na hora de orar nós não conseguimos nem esquecer do que temos ou havemos de resolver. E não conseguimos ligar ao trono da graça. Vamos estar fechando os olhos e clamando a Deus? Pai, eu entro em Tua presença, Deus, humildemente, sabendo que não sou digno de nada e nada é por mim. Tudo é para o Senhor e para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Há tantas coisas acontecendo, ó Deus, e tantas coisas que hão de acontecer, ó Pai. Tendes misericórdia, mais que o Senhor já tem de nós, ó Pai. Pois somos muitas das vezes imaturos na fé, ó Pai. Precisamos de um sacode, de um acorde para nos atentarmos que o Senhor está voltando, ó Deus. Não nos deixe perdido, ó Deus. Não deixe nossa família perecer, ó Deus.
Ó Pai, em nome de Jesus, tantas pessoas que conhecemos, a Tua palavra diz, ó Deus, que devemos nós amarmos os nossos inimigos, mas imagina nossos antequeridos, pessoas que queremos tantos, às vezes ir para o inferno por causa de uma atitude nós que não tomamos, ou de um espelho de santidade que não tomamos posição, ó Pai. Tendes misericórdia, Deus. Nos ensina-nos a colocar em prática, como foi dito, que nem sabemos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Oricanta, sempre é para o Senhor e nunca para nós. Perdoa a nós como termos perdoando nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, ó Pai. E livra-nos do mal, ó Pai. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém e amém.